Depois de anos de dificuldades, meu pai destruiu minha família ao confessar seu amor pela minha prima. Ok pessoal, essa é longa. Tenho tido problemas com minha opinião sobre meu pai, e minha mãe também, e sinceramente não sei se estou certo ou se estou sendo snob. Quero compartilhar minha vida até agora, desabafar com estranhos online e realmente explicar minha situação. Meu pai e minha mãe eram extremamente pobres quando eu estava crescendo. Tive uma infância muito feliz e nunca me faltou nada. Claro, havia coisas que eu queria, mas eu entendia que meus pais não tinham dinheiro, então nunca dei muita importância a coisas como férias ou brinquedos. Fui criado acreditando que a família era tudo, e por causa disso, minha irmã e eu fomos criados ao lado dos meus 5 primos. Eu era o único garoto entre as crianças das famílias, então meu pai e meu tio foram influências muito importantes na minha vida quando se tratava de uma figura paterna. Quando cheguei ao ensino médio, meu pai conseguiu um emprego muito bom. Ele ganhava bastante dinheiro, mas não estava mais em casa. Ele viajava por meses seguidos, voltava para casa por uma semana e depois partia novamente. Isso não causou atritos ou problemas no relacionamento com ele ou com minha mãe, eles continuaram leais um ao outro ao longo dos anos em que ele trabalhou lá. Também não tive problemas, minha irmã e eu falávamos com ele no telefone todas as noites, e mais tarde, quando o Skype virou moda, às vezes fazíamos chamadas de vídeo. Foi aí que, olhando para trás, os problemas realmente começaram. Apesar de minha família ser próxima, sempre fui meio excluído, ou ovelha negra se quiserem chamar assim. Eu mostrava sinais de inteligência acima da média quando criança, e embora sempre fosse quieto e reservado, frequentemente me sentia mais esperto que os outros ao meu redor. Eu sei que isso parece bem egoísta para dizer de mim mesmo, e como adulto não me sinto assim mais. Mas quando criança, me via questionando coisas que outras crianças, especialmente onde moro, não costumam pensar. Não tínhamos um computador até meu pai conseguir aquele novo emprego, então quando comecei a navegar online, finalmente comecei a encontrar pessoas parecidas comigo e a ver mundos que nunca tinha experimentado antes. Isso me fez terrivelmente consciente de como minha família era pobre e caipira. Eu questionava por que, mesmo com meu pai ganhando mais dinheiro, diabos ainda éramos tão pobres. Estava passando por uma fase rebelde querendo coisas materiais, e é claro, os outros garotos, quando cheguei ao 8º ano, começaram a zombar das minhas roupas sempre de brechó e do Walmart. Elaborei um orçamento bem pesquisado no Excel e apresentei aos meus pais quando meu pai estava em casa, e não deu certo. Meus pais gritaram comigo, disseram que eu deveria cuidar da minha vida e que eu era apenas uma criança que não entendia como o dinheiro funciona. Eles disseram que era uma ofensa a eles e que eu fui educado melhor que isso por tentar ajudá-los. Na mente deles, o que é parcialmente verdade, eu só queria dinheiro para mim mesmo. Depois de um castigo, muitas lágrimas e pedidos de desculpas, implorei pelo perdão deles. Eles explicaram que estavam fazendo o melhor que podiam para me proporcionar e a minha irmã, e por um tempo aceitei isso como verdade. Só um tempo depois comecei a perceber as coisas ficando estranhas. Primeiro, quando chegou a época das declarações de impostos, meu pai realizou seu sonho e comprou uma moto, depois algum tempo depois eles compraram um carro novo. Isso me pareceu super estranho e ficou na minha cabeça por um tempo. Foi super empolgante como criança, especialmente para mim, ganhar essas coisas novas, mas me deixou um pouco desconfortável. Avançando rapidamente, eu realmente mergulhei na internet como uma forma de escape. Entrei em alguns fóruns e coisas do tipo relacionados aos meus interesses e comecei a fazer amigos e conhecidos. Foi por volta desse tempo que comecei a me interessar por música e realmente queria ir ao meu primeiro show. Em uma cidade maior próxima, tinha uma banda emo que eu realmente queria ver e os ingressos custavam $25. Quando perguntei aos meus pais, é claro que a resposta foi que eles não podiam pagar, e claro que eu fiquei com raiva. Estava desabafando com alguns amigos do fórum online, bem como com alguns amigos na vida real pelo MySpace, e um dos meus bons amigos, o Dave, me disse que se eu o ajudasse com o canal dele no YouTube que ele estava tentando começar, ele me daria um baixo velho que eu poderia vender. Isso obviamente foi há muito tempo e os detalhes estão confusos, mas acabei vendendo no Craigslist para um cara por $100. Isso era muito dinheiro para mim, e eu estava me preparando para convidar uma garota para ir ao show comigo quando conseguisse os ingressos. Lembro que meu pai dirigiu e se encontrou com um homem comigo no carro para vender o baixo. Eu estava tão feliz e empolgado voltando, falando constantemente sobre a banda para meu pai. Nunca percebi que ele tinha colocado dinheiro na carteira dele. Quando sexta-feira chegou,
Voltei da escola e perguntei ao meu pai se poderíamos comprar os ingressos, e ele me disse solenemente que ele e minha mãe precisavam usar o dinheiro, que talvez quando eles fizessem outra turnê, eu poderia ir na próxima vez. Isso absolutamente destruiu meu mundo. Me senti tão traído e roubado, e quando contei à garota que não poderíamos ir, ela começou a ser muito tóxica comigo. Não me lembro muito do que ela disse, mas uma coisa me marcou, ela me disse: "Você fede muito mesmo." Isso me incomodou por muito tempo, e sinceramente ainda me incomoda até hoje. Eu sempre fui meio germofóbico, então eu mantinha uma higiene muito boa. O cheiro ruim era tudo por causa dos meus pais. Eles fumavam constantemente dentro de casa. Faziam isso na casa, no carro, em todos os lugares. Depois desse incidente, passei a ficar hiperconsciente do cheiro e da frequência, e comecei a culpar eles pelo fato de eu ser tão intimidado na escola. Eu estava conversando novamente com amigos do fórum depois que tudo isso havia acalmado, e eles me disseram que o roubo do dinheiro pelo meu pai era muito alarmante. Que mesmo apenas fumando, não faz sentido meus pais não terem economias. Eles sugeriram que eu os investigasse, que eu deveria bisbilhotar porque parecia que eles estavam usando drogas. Eu nunca tinha sido exposto a algo assim antes, e achei isso insano porque meus pais eram cristãos e nunca sequer beberam, quanto mais usarem drogas. Eu bisbilhotei mesmo assim, e no caminhão velho do meu pai acabei encontrando um pote que tinha sido pintado de preto. Eu abri e cheirou horrível, e por um momento eu realmente não sabia o que estava vendo até perceber que era maconha. Hoje em dia isso não me incomoda muito, mas quando criança na época do programa Dari, fiquei absolutamente arrasado. Por semanas, não conseguia olhar nos olhos do meu pai, estava incrivelmente ansioso perto dele e também com raiva porque o culpava por usar meu dinheiro em drogas. Aconteceu algo e acabei contando à minha mãe entre lágrimas o que eu havia encontrado, e ela começou a rir e sentou-se comigo e meu pai para explicar que era só dele e que realmente não era algo ruim. Isso me fez sentir melhor, mas ainda tinha uma desconfiança me corroendo. Foi no verão após a escola que uma mudança real se tornou evidente. Minha irmã e eu estávamos discutindo sobre algo bobo, como pegar o último refrigerante, e fomos irritar minha mãe com isso. Ainda lembro claramente de minha mãe virando-se rapidamente e gritando em nossos rostos: "Vocês dois pirralhos estão me enlouquecendo para caralho, vão para os seus quartos." Minha mãe nunca tinha usado palavrões, muito menos esse. Minha irmã e eu ficamos tão chocados que nossa discussão foi rapidamente esquecida, e passei o restante da noite consolando minha irmã enquanto ela chorava em meus braços. Algo estava muito, muito errado aqui. As coisas voltaram um pouco ao normal depois, mas minha mãe sempre estava de mau humor, não importava o que estava acontecendo. Ela sempre estava irritada e pronta para repreender a gente, o que me fez realmente mergulhar nos computadores e na edição. A internet era minha escapada, e eu me senti em casa lá, cercado de pessoas que eu gostava e com interesses que eu estava aprendendo e entendendo. Minhas notas sempre foram boas, mas melhoraram bastante no ensino médio. Encontrei minha confiança e comecei a fazer aulas avançadas por conta própria, além de aulas de tecnologia, e me tornei um as em coisas relacionadas a computadores. Acho que foi no 10º ano que descobri que meus pais estavam comprando e viciados em Vicodin. Não me lembro como descobri ou o que aconteceu, mas minha mãe afirmava ter fibromialgia e que o medicamento ajudava com sua dor. Eu estava incrivelmente cético naquele ponto, e foi mais nos últimos anos que percebi o quanto isso realmente destruiu as finanças e a integridade da minha família. Morávamos em um trailer, meu pai era dono do terreno, e sempre me incomodava o fato de que se eles tivessem economizado dinheiro, poderiam ter construído uma casa ou financiado um trailer melhor para colocar ali. Foi quando eles começaram a tomar esses comprimidos que simplesmente deixaram de se importar com qualquer coisa que possuíam. O carro que compraram continuava estragando e precisando de reparos, e meu pai sempre recusava um mecânico e preferia fazer ele mesmo, o que levava minha mãe a pedir caronas a familiares para ir ao supermercado quando meu pai estava viajando constantemente. Sempre parecia que quando meu pai finalmente voltava para casa, as contas eram pagas e depois eles ficavam sem dinheiro. Eventualmente, chegou a um ponto em que minha mãe coletava metade do salário dele de seu trabalho durante uma viagem para poder se sustentar. Talvez você esteja se perguntando por que eles faziam isso? Por que ir coletar o dinheiro? Bem, caros leitores, é nesse ponto que percebi que eu não era apenas mais esperto que as pessoas ao meu redor, meus pais eram simplesmente completamente ignorantes. Eles não acreditavam em contas bancárias.
Você leu isso certo. Eles tinham uma desconfiança de colocar o dinheiro em algum lugar onde não pudessem coletá-lo, então nada de depósito direto, nada de contas poupança, nenhuma maneira segura de lidar com o dinheiro. Eles não tinham crédito. Na verdade, o crédito da minha mãe era horrível porque muito antes de eu nascer, ela obteve um diploma técnico em alguma área que nunca exerceu. Minha mãe nunca havia trabalhado até aquele ponto. Ela tinha um diploma, mas nunca o usou. Isso significava que ela não pagou seus empréstimos estudantis. Até hoje, tremo ao pensar em quanto dinheiro essa mulher deve. Então, sem crédito, sem banco e uma dependência de comprimidos. As coisas não estavam boas para eles, e eles começaram a perceber isso. Houve uma espécie de colapso, tenho certeza de que foi porque eles não conseguiam mais comprar os comprimidos. Começaram a cortar despesas onde podiam. O seguro foi a primeira coisa a ser cortada. Saúde, carro e casa. Eles pararam de pagar algumas contas consistentemente. Isso me causou uma dor horrível porque a internet era uma dessas coisas. Depois de um verão inteiro de macarrão instantâneo e tristeza, meu pai descobriu um remédio milagroso em uma de suas viagens, um pó de posto de gasolina chamado Kraton. Agora, não sei muito sobre o Kraton, meus pais são obcecados por isso, nunca pesquisei muito sobre isso porque, naquele ponto, parei de me importar. Em sua defesa, eles realmente deixaram completamente a dependência de Vicodin, mas substituíram um vício por outro. Embora o Kraton seja muito menos caro, eu suponho, eles começaram a economizar dinheiro novamente e voltaram a uma situação melhor. Eles também começaram a enrolar os próprios cigarros para economizar dinheiro, então a vida meio que se equilibrou por um tempo. Tive um último ano do ensino médio muito agradável, arranjei uma namorada e terminei com ótimas notas, conseguindo até algumas bolsas de estudo. Estava pronto para ir para a faculdade, mas meus pais me convenceram a esperar e decidir o que eu quero fazer da vida. Minha mãe insistia que a faculdade era uma farsa e que eu deveria apenas ficar em casa ou ir para algum lugar local. O problema era que o carro deles ainda estava em péssimas condições. Ainda não tinha tirado minha carteira de motorista e não havia como o carro deles passar na inspeção sequer para fazer o teste de direção. Relutantemente, concordei e passei o verão jogando no meu computador, observando meus amigos começarem suas vidas e ficando deprimido. Ficar em casa durante aquele ano teria consequências na minha vida que ainda tenho dificuldade em decidir se foi uma bênção ou uma maldição. O chefe do meu pai me ofereceu um emprego fazendo o mesmo tipo de trabalho que meu pai faz. É claro que aceitei e até tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Por cerca de 4 meses, trabalhei em várias partes dos Estados Unidos com meu pai e estava extremamente satisfeito com o dinheiro que estava ganhando. Fiquei mais próximo do meu pai, tivemos muitas conversas até tarde da noite, e comecei a realmente apreciar todas as coisas que meu pai tinha feito enquanto eu estava crescendo. Eu pensava em como era bobo e egoísta quando era um adolescente rebelde, e como agora as coisas não pareciam tão ruins ou terríveis como pareciam na época. Agora sei que isso estava errado. Por outro lado, todo aquele tempo fora da minha cidade interiorana, explorando o mundo, me deu uma nova perspectiva sobre a vida e o meu futuro. Ouvi muitos podcasts, aprendendo sobre indústrias e economia, e isso me levou à decisão de que realmente queria ir para a faculdade. Para a desaprovação dos meus pais, abri uma conta bancária e comecei a economizar dinheiro. Acabei economizando bastante, na expectativa de conseguir um carro para mim. Claro, gastei um pouco com meu primeiro salário e comprei um iPhone 4 ou 5 novo para mim, e fiquei muito feliz porque eu havia conquistado aquilo. Isso me deu um gostinho do que eu poderia realizar se fosse inteligente com meu dinheiro. Foi então que perdi o emprego. Foi um golpe repentino, e me disseram que era apenas temporário pela gerência. Ainda não tinha dinheiro suficiente para comprar um bom carro, então decidi usar uma parte do dinheiro que tinha economizado para consertar o carro da família e tirar minha carteira de motorista. Comecei a me candidatar a outros empregos na minha região enquanto me preparava para a faculdade e continuei jogando computador com os amigos. Estava acordado até tarde uma noite e saí para usar o banheiro. Quando abri a porta fui recebido por uma nuvem de fumaça preta. O trailer estava pegando fogo, e minha porta havia bloqueado toda a fumaça. Os detectores de fumaça nunca haviam disparado. Mais tarde descobri que minha mãe havia retirado as pilhas quando eu ainda era criança, porque o constante cigarro que eles fumavam fazia os alarmes dispararem o tempo todo. De uma maneira irônica, eu adorava o estilo steampunk gótico, então tinha comprado algumas máscaras de gás militares em excedente. Mesmo que provavelmente não tenha ajudado muito, coloquei a máscara que estava na estrutura da minha cama para conseguir enxergar e corri para o quarto da minha irmã.
Ela estava dormindo, assim como minha mãe. Agindo rapidamente, os arranquei da cama, joguei uma toalha molhada sobre as cabeças deles e os tirei pela porta, pegando meus 2 gatos no caminho. Minha mãe ligou para o 911 enquanto eu colocava os gatos no carro para mantê-los seguros. Não voltamos para dentro porque não era seguro, mas ao mesmo tempo não conseguíamos ver nenhuma chama. Apenas fumaça. Depois de tudo, os bombeiros descobriram que havia uma linha elétrica sob o trailer que roedores tinham roído, e isso incendiou o isolamento e basicamente criou um incêndio inteiro sob o trailer. A fumaça entrou pelas saídas de ar da casa, mas porque o trailer foi fabricado nos anos 80, ele tinha uma grande placa de metal separando a casa da parte de baixo. Foi apenas por causa dessa placa que a casa não pegou fogo. Se eu tivesse ido para a faculdade depois de me formar, ou se eu não tivesse perdido aquele emprego, eu não estaria lá e minha mãe, minha irmã junto com meus gatos provavelmente teriam sufocado enquanto dormiam. Foi aí que minha vida pessoal teve muita sorte, enquanto meu pai, minha mãe e minha irmã pareciam ter um azar constante. Eles foram morar temporariamente com minha tia Jace, enquanto eu fui morar com minha namorada. Meu melhor amigo Massi saiu comigo um dia, nos levou para comer e comprar algumas roupas novas, ele pagou tudo. Ele então me chamou de lado e explicou que eu sempre fui um bom amigo para ele, e que ele queria me ajudar. Ele me disse que seu avô havia deixado para ele uma herança substancial e que ele queria que eu fosse para a faculdade com ele. Ele me deu um cheque de $1.000 para livros e me contou que já havia entrado em contato com a faculdade. Foi alguns dias depois que a universidade pela qual eu estava interessado ofereceu uma bolsa de 4 anos especificamente para estudantes que passaram por um desastre. Fiquei impressionado. Nunca tive alguém que depositasse tanta confiança em mim, e embora eu e Massi nem sempre concordemos, ele ainda é o melhor amigo que eu poderia ter, e tive a honra de ser o padrinho em seu casamento. No entanto, Massi não quer nada a ver com a minha família. Mais uma vez, olhando em retrospectiva, estava sendo manipulado, mas meus pais me convenceram a dar a eles os $1.000 como adiantamento para alugar uma nova casa. Isso lhes conseguiu um novo lugar para morar, mas durante esse tempo, meu pai foi injustamente demitido do trabalho. Eu implorava para ele procurar um advogado, mas a resposta dele para qualquer coisa envolvendo a polícia ou o sistema legal era que todos os policiais são corruptos, acabe, na sigla em inglês, e que nenhum juiz nunca o ajudaria. Então, ele simplesmente não tentava. Foi nesse ponto que percebi que eles nunca vão me ouvir, não importa o que eu faça. Decidi que dane-se, eles podem fazer o que quiserem. Fui para a faculdade. Durante o semestre, meu pai vendeu os 2 acres de terra que possuía para ter dinheiro enquanto ele procurava um emprego. Ele vendeu essa terra por $3.000. Ele nunca tentou avaliá-la. Algum sujeito por aí construiu uma casa linda na propriedade e a conseguiu por uma pechincha. Ele conseguiu um novo emprego, foi muito bem e as coisas pareciam estar melhorando. Meus pais na verdade me davam $100 por mês para a comida na escola. Eu estava trabalhando, é claro, mas isso foi algo inesperado. Eu voltava para casa no verão, encontrava empregos de alguma forma facilmente e guardava meu dinheiro. Nunca tive que pagar por livros durante minha época na faculdade e até comprei meu primeiro carro. Foi de um vendedor local perto da minha faculdade, um velho Jeep muito bem cuidado. O homem que o vendeu tinha muito orgulho de seus veículos e acabou se dando bem comigo. Foi realmente legal, conversamos sobre o que eu estudava e fazia na faculdade, passatempos e trabalho, e ele me vendeu o Jeep por quase 65% a menos do que ele havia pedido originalmente, em troca de eu fotografar o casamento da filha dele. Conto isso porque era o meu carro. Fiquei tão feliz porque era especial, eu o conquistei por méritos próprios e estava orgulhoso. Naquele verão, quando voltei para casa, o carro dos meus pais quebrou. Durante esse tempo, eu estava tão focado no meu carro que não pensei muito sobre eles pararem de me enviar dinheiro, porque nunca precisei, pedi ou mesmo esperei por isso. Eles mais uma vez trocaram um vício por outro, embora o Kraton ainda estivesse presente, agora eles estavam comendo bifes e hambúrgueres quase todas as noites. Era como $300 fáceis por semana em compras para eles e minha irmã. Isso os levou a pegar o meu carro emprestado, e embora eu estivesse muito hesitante, eu deixei porque eles precisavam para ir trabalhar. Eu tinha uma carona para meus empregos de verão facilmente, então não me importava muito. Quando chegou a hora da escola, perguntei se eles haviam economizado o suficiente para consertar o carro deles, e os dois apenas me olharam. Aquele olhar que me disse que não vou ter meu carro de volta. Eles me deixaram na faculdade para o meu 3º semestre e me senti derrotado.
Meus amigos da faculdade foram super compreensivos e meu Deus, não sei como consegui fazer amigos tão bons ao longo dos anos. Apesar das coisas ruins acontecendo em casa, quando eu estava na escola, estava florescendo. Terminei o ano letivo e, bem na hora de ir embora, meus pais foram despejados daquela casa. Aparentemente, eles não pagaram as parcelas. Só descobri isso depois. Estava do lado deles irritado com tudo isso, e mais uma vez implorei para que consultassem um advogado. Esse proprietário os obrigou a pagar impostos sobre a propriedade, e sei que isso é ilegal para um inquilino no meu estado. Foi a mesma resposta, ninguém nunca faria nada para me ajudar. Eles se mudaram novamente para uma casa precária desta vez, mas acho que a maior desilusão quando cheguei foi o meu carro. Ele estava destruído. Apesar de eu ter pedido a eles, eles fumaram dentro dele. Havia buracos de queimadura de cigarro nos bancos, lixo por toda parte, café derramado que nunca foi limpo. Eles tinham realmente batido em um poste, e eu pude perceber que um farol havia sido substituído porque o metal ao redor estava todo arranhado. Presumo que eles também tenham batido em algo. Eles realmente haviam destruído o meu carro. Mudamos para essa casa terrível, eu peguei piolhos pela primeira vez na minha vida lá. Carrapatos, insetos, a água estava levemente marrom. Era horrível pensar em todo o mofo que estava crescendo ali. Era possível sentir o cheiro do tanque séptico através das pias, eles tinham que mantê-las constantemente tampadas. Eu não suportava aquilo, acabei trabalhando naquele verão e ficando com o Márcio e minha namorada o tempo todo. Então, voltei para a faculdade e estava indo muito bem. Acabei sendo indicado pelas minhas costas para um concurso baseado em méritos e ganhei uma viagem para Los Angeles por uma semana com mais 2 estudantes e um professor para visitar estúdios de mídia e participar de uma conferência profissional. Eu estava tão sobrecarregado de alegria. Liguei para meus pais para contar sobre minha conquista e fui recebido com hostilidade imediata. Minha mãe gritou comigo pelo telefone que aquilo era ridículo e que eu não tinha nada a ver gastar dinheiro porque meu pai havia acabado de perder o emprego. Toda a minha alegria foi arrancada de mim, e eu fiquei completamente perdido. Nem tive a chance de dizer a eles que tudo estava pago. Agora, era a responsabilidade da minha irmã pagar as contas deles. Minha irmã acabará de sair do ensino médio e estava sendo forçada a pagar as contas deles. Eu fui e tive um ótimo momento, é claro, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Se eu tentasse falar sobre isso com eles, eles me ignorariam. Graduei-me com laude e ganhei um prêmio do departamento em que estava. Fiquei tão tocado e humilde porque o prêmio não era anual. Foi realmente especial, e minha formatura foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava realmente me preparando para atravessar o palco quando ouvi alguém sussurrar meu nome. Virei-me e eram 2 amigos da internet que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. Eu estava chorando ao atravessar aquele palco. Lembro-me de olhar para o palco e ver meu pai. Ele estava dormindo na cadeira. Depois, meus amigos me levaram para comer e fomos jogar alguns jogos como uma pequena comemoração. Tudo o que meus pais tinham a dizer era que estavam orgulhosos, mas precisavam voltar para casa. Meu pai acendeu um cigarro no meio de uma multidão na escola, e um zelador disse a ele que não podia fumar ali, e ele fez uma cara de desdém e jogou o cigarro na grama. Isso foi uma grande vergonha no que deveria ser o dia mais importante para os pais. Volto para casa e as coisas estão ruins. A casa está piorando e você realmente consegue sentir o quão pegajoso tudo está com o alcatrão do cigarro. Durante esse período na faculdade, meu pai se tornou viciado em medicamentos para dormir. Ele estava literalmente engolindo-os aos punhados. Meu antigo Jeep estava agora quebrado, e minha irmã pegava caronas para o trabalho com a amiga dela. Durante esse tempo, os pais da minha namorada a expulsaram por motivos que não preciso entrar em detalhes. Meus pais acabaram pedindo a ela para ajudar a pagar o aluguel, o que então se transformou em eles esperando que ela pagasse. Estava um pouco difícil encontrar emprego desta vez, mas consegui um trabalho editando vídeos para um canal do YouTube que pagava o suficiente para me permitir economizar dinheiro e ajudar nas despesas dos meus pais. Chegou um dia em que pagamos as contas e perguntei ao meu pai se ele teve sorte em encontrar um novo emprego ou conseguir entrevistas. Era como se eu estivesse falando com uma pessoa diferente. Ele estava tão drogado com os remédios para dormir que abaixava literalmente a cabeça enquanto falava e acordava de repente. Não havia como financiar um vício tão grave, e eu me recusava a dar dinheiro em espécie. Se eles precisassem de algo, eu compraria. Isso continuou por um tempo e então descobri que meu pai quase foi preso porque foi pego roubando. Eu tinha tido o suficiente.
Tive que sair. Eu e minha namorada economizamos muito, e embora eu realmente não quisesse, financiei um carro. Estava fazendo entrevistas e aceitei um emprego em uma cidade importante a 4 horas de distância. Nós rapidamente empacotamos e nos mudamos para um apartamento. As coisas foram complicadas por um tempo quando se tratou dos meus pais, mas isso forçou minha mãe finalmente a arrumar um emprego e meu pai também. Então a pandemia chegou. Minha namorada e eu tivemos a sorte de não sermos terrivelmente afetados, mas meu pai foi demitido quase instantaneamente. Durante esse tempo, ele foi preso injustamente pela primeira vez em toda a sua vida. A polícia prendeu o cara errado, e ele saiu da cadeia em menos de 12 horas. Eu insisti para que ele procurasse um advogado, mas não adiantou. Ele tentou obter seguro-desemprego e ainda está esperando por ele até o dia de hoje, e ele ainda não conseguiu encontrar outro emprego. Já era tarde demais para eu ajudar, mesmo que quisesse, mas no início de 2021 eles foram despejados por não pagar o aluguel. Acontece que eles leram que nosso estado não podia expulsar as pessoas se elas não pagassem o aluguel por causa do bloqueio, e eles aproveitaram isso. Eles não pagaram aluguel por um ano, então é claro que foram despejados quando o prazo da conta terminou. Eles se mudaram novamente para a casa da minha tia. Toda essa história é o que nos trouxe até este momento. Eles moraram lá por alguns meses, minha mãe, meu pai e minha tia e meu tio. Minha prima mais nova, 22 anos, trazia seu recém-nascido para lá para escapar do namorado abusivo. Parecia que estava tudo indo bem até sexta-feira passada. Acordei com uma enxurrada de mensagens da minha irmã grávida. Minha mãe ligou para ela e disse para ela limpar o quarto de hóspedes do noivo dela porque ela e meu pai tinham que se mudar para lá. Minha tia os expulsou e não quis dizer por que para minha irmã. Acontece que minha prima mais nova recebeu várias mensagens do número do meu pai. Minha mãe fez parecer que eram um monte de mensagens picantes, e eles queriam que eu defendesse meu pai porque ele disse que foi hackeado ou falsificado. Eles queriam que eu mostrasse provas de que isso poderia acontecer. Então, pedi para ver as mensagens. Minha tia tirou fotos do telefone da minha prima, então sei que elas não eram falsas, e também minha família extendida não saberia como falsificar mensagens de qualquer maneira. Minha mãe estava se recusando, então minha irmã esperou ela dormir e me enviou as mensagens. As mensagens eram meu pai confessando seu amor pela minha prima. Que ele desenvolveu uma queda por ela. Foi tudo muito juvenil, como um menino do ensino médio convidando uma garota. Eles tentaram dizer que meu pai não faz esse tipo de coisa, e meu pai insistiu que foi falsificado e alguém estava tentando mexer com ele. Ele está culpando o namorado abusivo da minha prima, mas quando li as mensagens era exatamente como meu pai fala. Até os mesmos emojis específicos. Foi assustador, mas não sexual. Mas de alguma forma isso torna pior. É como se ele quisesse que minha prima pequena fugisse com ele ou algo assim. Não consegui conversar com meu pai, e minha mãe me implorou para dizer a ele que o amo. A questão é que ele não é mais o homem que me criou quando criança. Esse comportamento e a invasão deles na casa da minha irmã me abalaram profundamente. Eu disse algo a ele no sentido de que o amo e que ele sempre será meu pai, e ele não teve nada a responder. Minha mãe disse que eu poderia muito bem ter dito a ele que não acredito na história dele e que traí todos eles. Então, leitores, eu seria o vilão se cortasse o contato aqui? Simplesmente não tenho vontade de continuar essa farsa. Tenho muito dinheiro economizado agora. Estou bem financeiramente e meu parceiro e eu estamos no processo de comprar uma casa. Eu nunca quero que eles saibam disso. Não quero que meus pais fiquem sem teto, mas ao mesmo tempo, já ofereci toda a ajuda que pude no passado. Não acho que posso passar por isso de novo. A ideia deles aparecerem na minha porta me horroriza profundamente. Sinto muita pena da minha irmã, e vou ajudá-la financeiramente, com certeza. Só não sei o que fazer ou dizer. Atualização. Primeiramente, quero agradecer pelo apoio, todos os comentários, construtivos, brutalmente honestos, cheios de ódio ou não. Tudo isso me deu a coragem e clareza do que eu precisava fazer. Comecei escrevendo sobre as mensagens de texto, mas à medida que realmente comecei a desabafar e usei isso como uma forma de lidar com meus problemas ao longo da vida. Para todos que disseram que eu deveria ter saído antes, eu concordo com vocês, mas naquela época eu estava definitivamente passando por uma síndrome de Estocolmo. Foi preciso eu finalmente me mudar para aceitar isso, e infelizmente, no último fim de semana, tive que lidar com algo terrível.
Meu gato, que tenho desde aquela época toda, mencionado perto da parte do incêndio na história, estava um pouco abatido, então o levei ao veterinário. Acabou sendo pior do que eu poderia imaginar. Ele estava lidando com insuficiência renal, foi muito repentino. Ele tinha feito um check-up no ano passado e estava totalmente bem. Decidi colocá-lo para descansar no veterinário. Nunca fui afortunado, ou infeliz o suficiente, para lidar com algo assim. Todos os meus animais de estimação anteriores morreram de causas naturais, fugiram ou morreram de velhice em paz. Enquanto segurava nos meus braços e ele ia dormindo pela última vez, acho que algo se quebrou dentro de mim. Tive clareza, se ele ainda estivesse com meus pais, ele teria sofrido e morrido com eles dando de ombros dizendo que não sabiam o que fazer, eles nunca o teriam levado ao veterinário. Liguei para meus pais para me despedir deles, e na mesma ligação, disse que não estaria mais disposto a ajudá-los com nada dali em diante. Não falei com eles desde então, mas decidi manter um contato mínimo apenas pela minha irmã. Meus pais nunca entrarão na minha casa e me recuso a pagar qualquer coisa por eles novamente. Disse muitas outras coisas que não me lembro no meu estado histérico, mas posso dizer que estou livre.